Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Conforme eu prometi a vocês, nós vamos criar hoje, uma nova atividade que é um jogo diferente daquele jogo da velha que eu havia passado para vocês. Tá? No jogo de hoje, nós vamos criar um jogo um pouco mais dinâmico, que é um jogo de Pong. Para quem não conhece, ele é um precursor lá da década de 70 dos jogos que deram origem aos joguinhos do tipo tênis. Então você tem simplesmente uma barrinha e fica rebatendo a bola de um lado para o outro da arena, da quadra, que seria a tela do computador. Tá? A gente vai fazer uma versão muito simplificada desse jogo que já é simples, pois o nosso objetivo aqui é apenas aprender um pouco mais de Python, e ter uma ideia de como os jogos são desenvolvidos. Nada mais do que isso. Tá? Então eu já preparei um jogo para vocês e eu gostaria que vocês corrigissem um pequeno erro que esse jogo apresenta, tá? Então eu vou mostrar o jogo para vocês. Vocês vão ver que é um joguinho muito simples. Deixa eu iniciar ele aqui. Então a gente pode ver aí na tela que se trata de uma bolinha que corre de um lado para o outro, batendo nas paredes, e abaixo a gente tem uma barrinha bem pequenininha. Deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui o terminal para vocês verem melhor. Só um minutinho. Com Ctrl mais aqui eu acho que eu vou conseguir. Perdão, eu volto para o jogo porque ele saiu aqui porque eu pressionei umas teclas. Vamos lá, acho que assim já vai dar para vocês verem. Então olha lá, ó. A gente tem uma bolinha, que é um caractere, um O minúsculo, e ele fica percorrendo aí a área do jogo, que seria a quadra, e a gente tem uma barrinha aqui embaixo, que funciona como se fosse uma raquete. O nosso objetivo aqui é pressionar a tecla A e S, a tecla A para mover para a esquerda e a S para mover para a direita, e tentar rebater essa bolinha aí antes que ela saia no fundo da quadra. Se ela sair no fundo da quadra, a gente perde uma vida, conforme a gente pode acompanhar aqui, a parte de vidas. Tá? Assim que ela sair pelo fundo, a gente vai ver que a gente vai perder mais uma vida e assim por diante. Toda vez que a gente consegue rebater a bolinha, a gente ganha um ponto aqui, como se fosse... Opa, perdi de novo, vamos ver se eu consigo. Tá difícil. A gente ganhou um pontinho aqui, por ter rebatido a bola. Até agora eu não consegui nada. Vamos ver. Tá difícil aqui, eu já vou pegar ela aqui na frente. Ah lá, ganhei um pontinho aqui por rebater a bola. Então o jogo é esse, pessoal. Um jogo muito simples, tá? Mas que a gente já pode observar aqui que ele tem um problema. Tá? Ele é um jogo infinito, se a gente for observar aqui, porque as minhas vidas já acabaram. A gente começa com 3 vidas, tá vendo? E toda vez que a bolinha está saindo aqui direto, eu não estou rebatendo, eu continuo perdendo vidas de forma indefinida. Tá? O ideal é que esse jogo termine quando as minhas vidas zerarem, É o padrão dos jogos, tá legal? Bom, então a tarefa de vocês é justamente consertar esse pequeno problema que vem sendo apresentado no jogo, porque quando a gente inicia ele inicia aqui com as 3 vidas, mas quando ele chega a 0, ele não interrompe o jogo. Vocês precisam implementar essa mudança para que o jogo encerre com 0 vidas. Tá legal? Mas para isso eu vou fazer uma apresentação do código do jogo, tá, pessoal? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, porque o código ele é um pouco mais extenso do que o código do xadrez, afinal tem vários elementos dinâmicos acontecendo aqui na tela. Então vamos lá, para não perder mais tempo, esse é o código, tá? Ele está disponível para vocês. Vocês podem copiar lá na plataforma do Moodle, Vocês podem baixar o jogo e copiar lá para o Replit, que ele vai funcionar. Um detalhe que não vai funcionar lá no Replit, tá? Quando vocês rodarem, não estranhem que ele vai demorar um pouco para rodar, porque o próprio Replit vai fazer a importação de algumas bibliotecas que não são padrão do Python. Então o próprio Replit vai fazer o download dessas bibliotecas antes de executar o programa. Então pode ser que ele demore um pouquinho para executar no Replit, mas vai funcionar. Tá? A única coisa que não vai funcionar, infelizmente, pessoal, devido ao simulador, eu fiz os testes, é a questão da movimentação aqui
da barrinha, tá? Depois, se vocês quiserem levar para o computador de vocês e instalarem aí as bibliotecas que eu vou mostrar para vocês, ele vai funcionar no computador de vocês, mas lá no simulador, no ambiente, não vai funcionar. Mas isso não impede de vocês realizarem a tarefa, uma vez que a tarefa não depende dos pontos de rebater a bola, mas sim de justamente zerar quando o jogo chegar a zero, tá? Então não vai atrapalhar aí a execução de vocês e a correção desse pequeno bug aí do nosso joguinho, tá legal? Então vamos lá, pessoal, vamos conhecer o código aqui. Como vocês podem ver, eu continuo importando a biblioteca Curses, que nós usamos lá no nosso jogo da velha. Tá? É a mesma biblioteca, ela é responsável por colocar os caracteres no terminal. Então, graças a essa biblioteca, a gente tem esse efeito aqui de montagem, né? Bem como a capacidade de plotar esses elementos que ficam dinâmicos aqui no terminal. Tá? Uma biblioteca simples, é a forma mais simples que a gente tem de exibir algo na tela, né? Então, essa biblioteca Curse continua sendo utilizada. Algumas bibliotecas, algumas funções da biblioteca matemática também vão ser usadas, justamente para poder calcular aqui, pessoal, a questão da bola, da movimentação da bola. Tá? Toda vez que eu rebato a bola, se vocês repararem aqui, ela tem uma direção, né? Então eu preciso de uma pequena função seno e cosseno que eu faço uso aqui, justamente para poder fazer mais ou menos esse controle aqui de rebater. Deixa eu ver se... Olha lá, rebati a bola, ela vai lá, rebate na parede. Tá? Então todo esse controle aqui de velocidade, de ângulo de ser rebatido, tá? Isso tem sido feito por uma função seno e cosseno, né? Então por isso eu utilizo a biblioteca matemática, que aqui aparece para vocês. Uma biblioteca random também, eu randomizo um pouco esse reflexo da bola, né? Essa rebatida da bola, para que senão corre o risco da bola ficar sempre na mesma posição. Então adiciono uma pequena variação desse ângulo justamente para a bola não ficar presa, tá? Bom, uma coisa que eu vou utilizar aqui, que é novidade, né? Essas aqui a gente já conhecia, né? Curses, a função matemática e a Handle, são bibliotecas que nós já usamos no curso, mas além delas eu faço uso também da PyInput, né? Que é uma biblioteca que é capaz de ler especificamente aqui os dispositivos de entrada. Tá? No caso, eu quero ler o dispositivo do teclado. Tá? Então eu importo aqui o keyboard, né, da biblioteca PyInput. Tá? Com ele eu consigo criar, deixa eu rodar novamente o jogo aqui. Com ele eu consigo criar a possibilidade de capturar a tecla que está sendo pressionada sem interferir no andamento, na execução do processo do jogo. Tá? Isso é feito porque ele cria um segundo processo, na verdade é uma thread, né? Vocês devem lembrar disso lá de sistemas operacionais, o que são threads, né? São tarefas que são executadas ao mesmo tempo que o próprio programa. Tá? Então ele executa o processo responsável pelo programa, mas executa uma tarefa, uma thread, responsável por capturar a tecla que está sendo pressionada. Isso faz com que o jogo não fique parado esperando uma entrada de teclado. Né? Isso é importante para esse tipo de jogo. Tá? Então eu faço a importação aqui, pessoal, dessa biblioteca Keyboard. Outra biblioteca que é novidade aqui para a gente é a biblioteca Time, onde eu faço o import dessa função aqui, Sleep. Tá? Essa função Sleep ela está sendo utilizada aqui para desacelerar o jogo. A gente pode observar aqui que a bola ela tem uma velocidade, ela se desloca numa certa velocidade. Isso é feito atrasando o jogo, né? Se eu não utilizasse essa biblioteca Sleep, essa bola simplesmente, instantaneamente, ela faria esse percurso, né? De cima para baixo, a gente nem veria muito bem essa bola, né? Ela passaria voando aqui pela arena, a gente nem ia ver essa bolinha do joguinho, tá? A gente não teria a menor chance
de rebater essa bola. Tá? Então, com a função sleep, a gente dá uma desacelerada nessa execução, né, para aguardar um certo tempo. Então, são essas as bibliotecas que eu importo nesse jogo. Tá? Bom, para criar esse jogo, eu pensei aqui em criar 3 classes. Porque se a gente observar o nosso joguinho, nós temos 3 elementos aqui no jogo. Nós temos a própria arena, onde seria a quadra onde o jogo está acontecendo, né? Onde tudo acontece do jogo. Nós temos um elemento também dinâmico aqui, que é a bolinha. E mais um elemento dinâmico aqui, que é a própria raquete, né? Que se movimenta aqui dentro do jogo. Tá? Então, esses 3 elementos são importantes dentro desse jogo, então eu criei 3 classes. Justamente a classe da arena, mais abaixo aqui a gente tem a classe da raquete e mais abaixo um pouco a gente tem a classe da bola, tá? Com todas as suas características e funções. Bom, qual seria a característica, qual seria o atributo dessa classe arena? Bom, a arena em si, ela é um elemento aqui que aparentemente é um retângulo, né, na tela, a gente pode ver aqui também. Perdão, deixa eu voltar o jogo aqui. A gente pode ver esse retângulo aqui na tela, né? Ele possui paredes aqui no canto, né, superior e nas laterais, e o fundo é branco. Tá? Então, para representar esses elementos gráficos, eu simplesmente criei aqui um vetor, né, uma lista de valores, um vetor, que vai guardar uma série de números. Tá? Então, no topo, a gente tem o número 1, que representa esse elemento gráfico, que seria um underline aqui no topo da tela. Tá? A gente tem o elemento 2, que seriam essas barras verticais que aparecem nas laterais do jogo, né? E a gente tem o elemento 0, que ocupa a grande área aqui da nossa quadra, da nossa arena. Tá? Então, isso aqui representa justamente esses elementos vazios, né? Esse elemento vazio aqui por onde a bola pode percorrer. Tá certo, pessoal? Então, basicamente, a arena é isso. Tá? Então, ela tem aqui uma função de iniciar. Né? Toda vez que a gente constrói um objeto dessa classe arena, ela roda aqui esse init, tá? Inicia o objeto. Tá? E quando ele inicia, ele chama um outro método aqui chamado inicia arena, cuja função dele é justamente preencher a arena, que está vazia inicialmente, com essa disposição. A gente pode ver que aqui ainda não temos nem a bola, nem a raquete apresentada aqui nessa área. É só a arena mesmo. Tá? Bom, toda vez que eu quiser imprimir ela na tela, eu tenho uma função que faz isso. Tá? Ela imprime aqui e retorna o próprio vetor, que corresponde a todos esses elementos gráficos aqui que vão aparecer na tela. Tá? Então, toda vez que a gente chamar esse método imprimir, ele vai retornar para a gente justamente essa lista que foi criada aqui no início, preenchida com esses valores. Muito bem. Outra coisa que a gente vai ter que fazer nessa arena é justamente posicionar a bola e a raquete. Tá? Então, eu tenho 2 métodos aqui, né, que se chama posicionar a raquete e posicionar a bola. São métodos que vão ser chamados externamente por outras classes, justamente para avisar, olha, coloque a bola numa determinada... Por exemplo, a bola ela pode aparecer numa determinada linha e numa determinada coluna. Tá? Então, vamos supor, se a bola está aqui no elemento 10, 10, ela vai estar basicamente no 10, 5, né? 10, 5 por quê? Porque aqui são 20 colunas e 10 linhas. Tá? Então, se ela ficar na linha 5 e na coluna 10, ela vai estar praticamente centralizada aqui na nossa arena. Então, basta eu chamar esse método aqui, posiciona a raquete, né? E, por exemplo, passar a coluna, que ele vai achar a coluna aqui da raquete e vai posicionar para mim. No caso da bola, eu passo a linha e a coluna. Tá? Então, ele vai posicionar a bola
numa linha e numa determinada coluna. Tá? A raquete não tem linha, né? Porque ela só fica no fundo. Tá? Ela só troca aqui de colunas de um lado para o outro. Tá? Já a bolinha não, ela troca de colunas e linhas. Por isso ela tem mais esses dois valores aqui. E a gente já pode até observar quais são esses valores. Por exemplo, a bolinha que aparece no jogo, ela vai ser preenchida em uma posição aqui, baseado no número 3. Então, toda vez que aparecer um número 3 dentro desse vetorzão aqui, né, vai corresponder à posição da nossa bolinha. E a raquete é o número 4, que vai aparecer o número 4 em algum lugar aqui embaixo, justamente para imprimir essa raquete na tela. Bom, isso é a arena. Vocês podem ver que a arena é muito simples, tá? Só tem apenas essa característica e a capacidade de posicionar tanto a bolinha quanto a raquete. Ok, já a raquete, ela tem algumas características a mais, né? A raquete no jogo, ela possui uma coluna, tá? Que se alterna aqui, a gente pode ver novamente no jogo, ela se alterna de uma posição para outra, tá? Então, ele precisa guardar essa coluna, né? Além disso, a raquete também guarda os pontos do jogo, tá? Eu optei aqui por deixar a raquete armazenando esses pontos que a gente vai vencendo, bem como também ela vai armazenando a quantidade de vidas que a gente vai perdendo aqui ao longo do jogo, né? É justamente isso aqui que está dando problema, tá? Já fica um alerta aí para vocês. É mais ou menos, né, nessa situação aqui que a gente começa com 3. Quando isso chegar a 0, a gente precisa terminar o jogo. Tá legal? Bom, vamos lá. Quais são, além desses valores, né, desses atributos, o que mais que essa classe raquete tem? Ela tem alguns métodos aqui. Ela tem um construtor, que vai ser rodado, né, como um construtor, ele vai ser rodado toda vez que o objeto for criado. Toda vez que eu criar uma raquete, ele vai rodar esse construtor aqui. E o que esse construtor faz? Tá? Ele recebe em qual coluna a gente quer colocar essa raquete, tá? Além de receber também o próprio objeto da arena que você quer colocar essa raquete. Tá? Então é importante aqui a gente lembrar que quando a gente construir um objeto desse raquete, eu tenho que passar a posição que eu quero essa raquete, bem como em qual arena que ele vai aparecer. Tá? Ele simplesmente vai fazer o seguinte, ele vai atribuir aqui, né? Ele vai atribuir aqui a coluna o valor de coluna. Além disso, né? Além de atribuir o valor da coluna aqui nesse atributo, ele vai chamar um método aqui chamado imprimir. Vamos ver o que esse método imprimir faz. Ele chama a arena, olha lá, ó, esse objeto se comunicando através de uma mensagem aqui, né? Olha lá, estou chamando pelo método, posiciona a raquete, tá vendo? Então eu estou passando aqui para a coluna, posiciona a raquete, né? Por isso que é importante receber esse objeto aqui, a arena, que a gente está utilizando. Estou passando para ele qual é a posição da raquete e transmitindo para ele qual vai ser a coluna. Então, esse cara pós-raquete aqui recebe a coluna e coloca o 4, aqui o valor 4, numa dessas posições que a gente indicar aqui por coluna. Tá certo? Além disso, essa raquete ela precisa ganhar pontos. Tá? Então, existe aqui um método também que aumenta de um ponto aqui toda vez que você rebater a bolinha. Tá? Então, toda vez que a bola for rebatida, a gente vai aumentar um pontinho aqui. Tá? Então, esse método simplesmente aumenta um ponto. Existe, evidentemente, também um método de perder as vidas. Tá? Toda vez que a bolinha sair no fundo aqui, olha lá, a gente pode observar aqui, toda vez que ela sair do fundo, a gente tem que perder uma vida. Tá? Olha o problema aí chegando perto da onde a gente tem que resolver, né? Porque exatamente perder vida, tudo bem, mas tem uma condição aí que, né, que se essa vida chegar a 0, esse jogo precisa acabar. Tá? Então tá bem por aqui mesmo, onde a gente tem que consertar esse programa. Muito bem, além disso a gente tem aqui a opção, evidentemente, de mover. Tá? A gente precisa mover, né? Em qual direção? Positivo ou negativo?
Tá legal? Então a gente precisa dizer aqui para esse mover para onde a gente quer levar a nossa raquete. Toda vez que a gente pressiona uma tecla aqui, a gente está movendo essa raquete, tá? Então esse método, o mover aqui, está sendo chamado. Tá? E ele vai mover, se a direção for positiva, ele vai adicionar mais uma coluna. Se a direção for negativa, ele vai, no caso aqui, subtrair um da coluna, vai somar negativo, né? Então ele vai subtrair da coluna. Tem um teste aqui de verificação importante, tá? Porque se a coluna for menor do que zero, ou se a coluna for maior ou igual a 19, lembrando que são 20 posições, então a posição 0 e a posição 20, aqui no caso 0 e 19, que são as 20 posições, né, não podem ser ocupadas pela raquete, tá? Se a gente tentar aqui, ó, vou mover aqui a minha raquete, ó, não consigo passar além desse ponto. E também não consigo passar do ponto à direita, tá? Mesmo eu pressionando as teclas. Isso acontece por quê? Porque eu faço uma verificação aqui. Se a coluna for menor do que 0, então a coluna vai voltar a ser 1. Se a coluna for maior do que 19, então a coluna volta a ser 18. Tá? Isso garante que toda vez que eu tento ir para 19 aqui, né, ele volta para 18. Então ele fica preso nessa posição, fica travado, como se tivesse batido na parede. Tá legal? Muito bem. Além disso, eu tenho aqui como capturar a minha coluna, como capturar as vidas que eu tenho e os pontos que eu tenho. Beleza. Finalmente, o último objeto que a gente tem é a bolinha, né? E a bolinha, semelhante à raquete, ela também possui coluna, só que ela tem a linha, né? E tem uma direção, que é para onde ela está percorrendo. Então, a princípio, ela está caindo numa diagonal de 45 graus. Então, toda vez que o jogo inicia, ela inicia nessa diagonal aqui, né? Como se fosse os 45 graus, tá? E uma velocidade. No caso aqui, a velocidade é 10. Tá? Então, a gente está considerando aqui que é como se fosse um valor, né? Um valor. Quanto menor esse valor, mais rápido. Quanto maior esse valor, mais rápido. E quanto menor esse valor, mais lento. Tá? Então, a gente tem aqui a velocidade da bolinha. A gente tem também um construtor toda vez que a gente cria essa bolinha. É lógico que a gente tem que passar justamente esses valores iniciais aqui que a gente quer, né? Em qual linha, qual coluna, qual é a arena que essa bolinha vai aparecer, qual a direção inicial do jogo, qual a velocidade inicial que você quer, tá? Para justamente sobrescrever esses valores aqui que estão nos atributos. Ele vai alterar esses valores internamente, né? Ele vai gravar esses valores aqui nesses atributos e vai chamar a função de imprimir, da mesma forma que ele fez com a raquete. Tá? O imprimir aqui na raquete posiciona a raquete. O imprimir aqui da bolinha posiciona a bolinha. Tá? Então ele converte aqui para inteiro, né? Para uma questão de seno e cosseno, linha e coluna são valores de ponto flutuante, né? São valores reais. Então ele vai converter esses valores para inteiro para justamente posicionar a bolinha lá na nossa arena, tá? Então ele, da mesma forma que a raquete, ele está chamando lá o método da posiciona a bola, tá? E está passando linha coluna. Dependendo da linha e coluna, ele vai escrever aqui nesse vetorzão o valor 3 em alguma posição aqui que a gente determinou. Ok? Muito bem. Onde é que está aqui a bolinha? Está aqui. Tá? Então ele vai imprimir a bolinha aqui. Imprimir justamente posiciona a bolinha lá na classe de arena. Além disso, a gente tem como recuperar qual é a coluna da bolinha. Tá? A gente tem um método de movimentar a bolinha. Né? Como eu falei para vocês, a linha e coluna se movimentam numa funçãozinha matemática de cosseno e seno, tá? Justamente para dar a direção dessa bola. Se ela rebate, a gente amplia
em 90 graus essa direção, tá? Então ela vai ter uma aparência de estar batendo nas paredes, tá, pessoal? Ela fica, né? É lógico que aqui a gente está num ambiente limitado, né? Mas se eu rebater a bolinha aqui, ela bater numa parede, ela vai dar mais ou menos essa sensação, olha lá, de que ela bateu ali, refletiu para cá, tá? Então ela fica com essa, como se estivesse se movimentando, né? Justamente graças a essas funções aqui, seno e cosseno. Mas muito simples, né? Ela altera a linha e coluna de acordo com a direção, né? Com seno e cosseno dessa direção que a gente passou para ela. Legal. Outra coisa que a gente precisa mexer aqui, né, é que toda vez que a bola bate, a gente tem métodos aqui para bater na parede. Tá? Toda vez que a bolinha bate na parede, ela aumenta a sua direção em 90 graus. Tá certo? Então ela altera aqui sempre a 90 graus para dar esse efeito de reflexão na parede, né? Como se ela tivesse refletido na parede. Tá? Isso vale também para as colunas, né? Na mesma forma, ela altera aqui em 90 graus. Tá? E aqui, como eu vou somando 90 graus, para evitar que esse número fique muito grande, né? Se ele for maior ou igual a 360, a gente tira 360 graus para ele ficar entre os valores de 0 até 360 graus, né? Senão ele pode ficar 720, como eu vou somando 90 toda vez que bate, esse valor pode crescer muito, né? Então, para evitar isso, se ele ficar acima de 360, eu tiro 360 graus, que vai dar a mesma direção, né? Muito bem. Essa aqui, ainda tem mais um detalhe aqui, né? Caso a bolinha bata na raquete, tá? A gente tem que avisar lá, a gente tem que mudar a direção. No caso, eu troco 180 graus, mais aquele random que eu falei para vocês, né? Uma variação aqui de 0 a 10 graus, tá vendo? Então eu troco a direção em 180 graus, ela volta de onde veio, né? Mas com uma pequena alteração aqui, um pequeno random para mudar um pouquinho a direção dessa bola, tá? E além disso, eu chamo aquele método de ganhar pontos da raquete que soma mais um aos pontos. É justamente esse método aqui acima, né, que soma mais um aos pontos, tá? Então é muito legal aqui, porque a gente, toda vez que bater na bolinha, a gente ganha um pontinho, né? Outra coisa que vai acontecer o tempo todo é sair da arena. Tá? Isso acontece se ela ultrapassar as 10 linhas aqui do jogo. Tá? São 10 linhas aqui. Se ela conseguir ultrapassar essas 10 linhas, a gente perde uma vida e o jogo vai contabilizando isso aqui pra gente. Ó. Tá vendo? Perde vida. Mas olha que interessante. Perde vida, mas eu não estou verificando se a vida chegou a 0. Né? Então é interessante aqui vocês modificarem de repente esse perder vidas aqui, ó. Onde está? Perder vidas aqui da raquete, né? Para caso essas vidas cheguem a 0, né, o jogo termine. Tá legal? Então fica a dica aí, uma forma fácil de resolver esse problema dos pontos ficarem infinitos, né? Negativamente infinitos, perdão, as vidas, né? Muito bem, terminando as 3 classes, com todas as funções do jogo já implementadas aqui nessas 3 classes, a gente inicia aqui o nosso próprio jogo. Tá? Então, inicio o Curses, que vai criar a tela, tiro o cursor da tela. Né? Além disso, eu crio os elementos, que são os objetos do jogo, inicialmente a arena, uma raquete, já dou a posição dela, vai começar no centro, lá da coluna 10, passando essa arena aqui que foi criada para ele, né? Então a raquete vai ser criada dentro dessa arena. A bolinha, então ela inicia na linha 5, na coluna 10, que é o meio da tela. Dentro dessa arena, já dou uma direção para ela, 45 graus, e já dou uma velocidade para ela também, que é 10. Tá? Então o elemento aqui, o construtor, já vai receber esses parâmetros aqui que eu estou passando para esse objeto bola. Além disso, eu já crio aqui, pessoal, olha, isso aqui é um pouco novo, né? Eu já crio aqui
pessoal, quais vão ser uma função que vai receber aqui o meu teclado. Se eu pressionar a tecla A raquete vai mover menos uma coluna. Se eu pressionar S, a raquete vai mover mais uma coluna. E se eu pressionar aqui Q de sair, tá? Ele vai retornar falso, que seria justamente encerrar o jogo, tá? Então, se eu pressionar a tecla Q, olha que interessante aqui, muito útil aí para vocês resolverem o problema, tá? Porque aqui, para eu sair do jogo, eu simplesmente retornei um falso aqui, tá? Que me avisou aqui para encerrar esse loop do jogo. Vamos ver como é que esse retorno de falso ele encerra o jogo. Né? Vamos ver mais abaixo aqui, logo abaixo aqui, ó. Outra coisa que a gente vai fazer aqui no nosso início de jogo é a criar, lembra daquele import do keyboard que a gente fez no início do nosso código, que eu falei dessa função que ia capturar o teclado, né, do PyInput, né? Então a gente vai usar ele aqui agora, ó. O que esse cara está fazendo? Ele está criando um processo, que é um objeto aqui, tá? Ele está criando um processo que é um keyboard listener, né? Ele vai justamente escutar o teclado em outro processo. Olha que interessante, ele vai fazer isso numa thread. Tá? Então ele vai criar uma thread paralela ao nosso jogo para escutar o teclado. Toda vez que uma tecla for pressionada, ele chama essa função tecla aqui. Ó. Tá vendo? Isso aqui é justamente indicando, é um ponteiro indicando para qual função tecla que a gente está chamando. Tá? Se for A, vai chamar a raquete para mover menos 1. Se for S, vai chamar a raquete para mover mais 1. Q, ele retorna falso. Tá? E inicio esse processo na linha de baixo. Tá? Então dou start aqui. Nesse momento eu crio esse segundo processo. E aqui, pessoal, ó, esse processo pode ser monitorado. Então eu tenho aqui, ó, teclado is alive. O que esse método aqui de teclado está fazendo? Lembrando que teclado é o processo que a gente acabou de criar anteriormente aqui, né? Ele está monitorando se esse teclado está vivo ou não. Tá? Se ele foi encerrado. Mas como que ele encerra? Com esse return false. Então, se a gente retornar falso, olha só a dica para vocês para encerrar o jogo. Se ele retornar falso, aqui esse teclado para de funcionar, quer dizer, aquele processo, aquela thread para de funcionar. E, além disso, como esse while, que é o loop do jogo, depende que esse teclado esteja funcionando, eu encerro também esse meu jogo. Por quê? Porque o while só vai continuar acontecendo enquanto o teclado estiver vivo, né? Is alive. Tá? Se ele não estiver mais vivo, esse while interrompe. Tá? Então, olha aqui, ó, no jogo, se eu pressionar a tecla Q, o processo vai parar e o loop do jogo, que está mantendo o jogo funcionando no processo principal, também vai parar. Ó, e o jogo se encerra. Tá vendo? Então essa foi a forma simples aqui que a gente tem de encerrar o nosso jogo. Bom, mas enquanto o jogo estiver funcionando, como é que ele funciona? Muito simples, tá? A gente tem uma parte aqui que a gente imprime tudo na tela. Então o jogo começa colocando as coisas na tela. Tá? Eu inicio a arena aqui para que ela fique limpa, né? Ó, o inicia a arena, ele justamente, vamos voltar esse método aqui. Ele justamente limpa tudo, coloca as paredes e limpa todos os elementos, tá? Muito bem, vamos voltar lá. Aqui eu inicio a arena. Depois eu coloco a raquete, depois eu coloco a bola lá na nossa arena, beleza? Feito isso, né? O que eu vou fazer? Eu limpo a tela, tá? Limpo a tela toda, adiciono alguns elementos do jogo, como aquela frase jogo Pong, coloco as vidas pegando lá da raquete, tá vendo? Pegando ao método aqui que captura, né? Recolhe de dentro do objeto quantas vidas eu tenho, quantos pontos eu tenho, tá? E coloco isso na tela. Além disso, eu imprimo a arena. Agora a arena vai ser impressa já com todos os elementos, tá?
Então ele inicia aqui, toda vez que faz o loop, ele limpa a arena, coloca a raquete, coloca a bola e imprime a arena. Tá? Beleza. Feito isso, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos botar os elementos gráficos na tela. Olha só. Esse aqui é um loop, tá? O que esse loop vai fazer aqui? Esse loop ele vai varrer todo aquele vetorzão, né? Aquele vetorzão aqui, ó, o arena imprimir, ele retorna aquele vetor, tá? E eu vou colocar, ao invés de imprimir números, né? Não quero imprimir 2, 0, 3, 4, eu quero que apareça a parede, eu quero que apareça o teto, eu quero que apareça a raquete, a bolinha. Então ele vai varrer toda a nossa tela lá, que é justamente a arena, né? E ele vai fazer o seguinte: ele vai verificar aqui, ó, se for valor 0 é espaço, se for valor 1 é o underline. Se for valor 2, que esse underline aqui, né, é o teto, tá, pessoal? Se for valor 2 é a parede, olha lá, aquela barrinha lateral. Se for valor 3 é a bolinha, se for valor 4 é a raquete, que também é um underline aqui, né? Mas é outro elemento, não é apesar de graficamente ser o mesmo, tem a mesma aparência, né? Mas eles são números diferentes. Tanto o 1 quanto o 4 são underline, mas aqui é o teto e aqui é a raquete. Beleza, faço isso, imprimo tudo na tela e dou um refresh, né? Ok, então os elementos já aparecem lá na tela, não da forma numérica, mas sim já com seus representantes gráficos. E aí vem a regra do jogo. Tá? Eu coloco aqui um sleep, embora eu tenha criado lá um conceito de velocidade, eu nem estou usando nesse jogo, eu quis manter o mais fácil possível. Então eu aguardo 0,25 segundos, 250 milissegundos, tá? Eu aguardo 250 milissegundos para cada vez que a bolinha vai mover. E aí a bola move, verifico se ela bateu na raquete, verifico se ela bateu na parede, ou verifico se ela saiu da arena. Tá? Então, a cada 25 milissegundos, a bola move e aí eu vejo se bateu na raquete, se bateu na parede, se saiu da arena. Tá? E aí o loop fica preso nisso aqui. Zera novamente, limpa a tela, né? Adiciona os elementos na nova posição, afinal a bola se moveu, tudo se moveu. Né? Então, adiciono novamente, imprimo tudo novamente. E aí a gente move novamente a bolinha, verifica se bateu em alguma coisa. Então ele fica preso nesse loop. Quando a gente pressiona aqui, esse while é interrompido. Interrompendo esse while, a gente encerra aqui a captura. Né? Eu deixo aqui um tempo para o usuário visualizar antes de encerrar. Né? E eu fecho o curses. Tá legal? O curses se encerra justamente para limpar a tela. Tá? Então esse é o joguinho, ele funciona de forma primitiva, mas funciona. Tá? Então eu tenho lá o movimento da bolinha, consigo rebater a bolinha, lá, ganho o pontinho quando eu rebato. Tá? A bolinha percorre a arena, toda vez que ela sai eu perco vida. Mas tem esse detalhe aqui que vocês vão arrumar agora para mim, que é das vidas. Minha sugestão é justamente vocês mexerem. Tá? Tem várias formas de resolver isso, né, pessoal? Infinitas formas. Mas a minha sugestão é vocês mexerem aqui nessa função de perder vidas. Tá? Alguns testes aqui para ver se essa vida parou ou não. E para parar o jogo, minha sugestão é continuar esse teclado alive aqui, né, com esse retorno falso. Encontrar um jeito de colocar esse cara aqui também lá naquele método que eu acabei de falar, de perder a vida, né? E aí, retornando falso, ele vai interromper o while, né? Toda vez que a vida zerar, ele vai retornar falso, e aí esse while interrompe também. Ou vocês podem retornar um outro falso, usando aqui o teclado alive e um teste para ver se a vida, né? Pode colocar um segundo teste aqui dentro desse while. Tá? Se o número de vidas é maior do que 0, também resolve rapidamente isso aí. Tá? Com uma linha, né? Um pequeno comando aqui vai resolver esse problema. Tá legal, pessoal?
Então, espero que vocês tenham gostado aí do nosso código, né? Deixa eu mostrar ele aqui no Replit. Vocês vão ver que ele funciona para resolver o problema, mas infelizmente ele não está... Deixa eu abrir aqui. Ele funciona aqui para vocês programarem direitinho, só a captura de teclas aqui que não está funcionando. Eu já transferi o jogo para cá. Só um minutinho que está abrindo. Ó, vocês podem ver aqui que o jogo está disponível aqui para vocês, é o mesmo jogo. Só botei aqui uns comentários a mais do que vocês precisam fazer, tá? Mas o código é exatamente o mesmo. Mas quando a gente vai rodar aqui, vai acontecer aquilo que eu falei, que é o jogo esperar um pouquinho, tá? É porque ele está instalando aqui, ó, justamente as bibliotecas que não... Deixa eu subir um pouco aqui. Ele está instalando justamente as bibliotecas, né, que são necessárias lá para rodar aqueles imports, como o PyInput, estão vendo? Então ele vai instalar isso para vocês. Mas feita essa instalação, ele já vai executar aqui, tá, pessoal? Ó, só um minutinho, olha lá, está executando. Então o joguinho vai rodar, vai funcionar, perdendo vidas, tudo direitinho. A única coisa que não funciona, pelo menos no meu navegador aqui, é a captura de teclas, tá? Porque isso está rodando lá no navegador. Mas isso não impede de vocês testarem aqui a vida, né? Então ele tem que parar quando essa vida chegar a zero. Tá legal, pessoal? Então é isso. Bom trabalho, bons estudos aí, né? Respeitem novamente os critérios de envio, com o nome do grupo como comentário, né? E também com o nome do arquivo, tá? E respeitem também a data de entrega que está lá no Moodle para vocês olharem, tá legal? Então eu vou colocar esse vídeo que eu estou gravando aqui no lugar, tá? Vai entrar nessa posição aqui, vocês podem consultar esse vídeo para entender melhor o jogo. Tá bom? Um abraço e qualquer coisa podem mandar e-mail. Até logo, pessoal.